Mas numa pessoa de forma muito especial, entre tantas que eu encontrei, me contando o testemunho, esta eu encontrei na sexta-feira. Eu falei para a Tânia quando eu encontrei no camarim, falei, Tânia, eu levantei hoje cedo, eu estava rezando e entregando a Deus o programa, cada palavra, o testemunho que seria proclamado, e eu confesso que eu não tinha no coração qual era o testemunho, eu estava sem o tablet ainda no primeiro momento, então não tinha visto as participações desde sexta-feira. Eu disse assim, Jesus, qual é o testemunho que o Senhor separou? E aí eu me recordei de uma pessoa querida, o nome dela é Sônia. Eu não vou falar o sobrenome todo dela, gente, por causa da natureza do testemunho, tá? Inclusive, eu quero pedir oração pela alma do filho dela, também não vou falar o nome completo, mas ela deixou aqui para mim anotado. Eles são de Volta Redonda. E o testemunho tem muito a ver conosco aqui, com o Márcio Mendes, com a Tânia, com o Sorrindo para a Vida, então tem a ver com você, tem a ver com você que é sócio. Esta mulher, a Sônia, ela chegou aqui, a Patrícia também a encontrou na sexta-feira, o Sapo deve tê-la visto também. Ela chegou, e eu vou usar essa expressão, um desespero, mas um desespero que há muito tempo eu não via uma pessoa assim. Não é, meus irmãos? Sim. Gente, que angústia que ela estava. Tanto é que o Isaac, que é jornalista aqui da Canção Nova, o programa terminou, ele subiu as escadas aqui do estúdio, veio, me chamou aqui no cantinho e disse assim, Val, tem uma senhora que ela quer muito falar com você, mas eu vim aqui te preparar porque ela está muito angustiada. Eu falei, sério? Ele disse assim, está muito angustiada, não sei, seria bom que você desse uma atenção, mas ela está muito angustiada. Eu falei, não, mas eu converso com todos no final. E ele, de novo, ele falou assim, tá, mas ela está muito angustiada. Eu falei, nossa, então você fica perto de mim, será que aconteceu, né, com ela? Ele falou assim, ela só chora e está num desespero só. Descemos, cumprimentamos a todos, deixei a Sônia para o final desse momento de acolhimento que a gente sempre tem aqui depois do programa. E ela me abraçava, sentei com ela ali, ela me abraçava e ela chorava, porque estava fazendo um mês do falecimento do filho dela. E a dor dessa mãe, gente, ela chorava, houve um momento que ela chorava urrando. Sabe aquela dor profunda? Porque ela foi me contar qual era o contexto do falecimento. O filho dela morreu de repente, porque ele tinha uma doença congênita, estava fazendo um tratamento, mas de repente ele infartou. Então foi uma morte de certa forma inesperada. Só que o filho era arrimo de família, porque ela já tinha passado por vários relacionamentos, tinha vivido abuso emocional, psicológico, físico. E quem a protegia era o filho. E com o falecimento do filho, esta mulher se sentia sozinha. Eu não sei se ela comentou com você, Tânia, ela me autorizou a dizer, porque essa partilha ela fez comigo aqui mesmo, embaixo nos estúdios. Ela disse assim, Val, como a dor era muito grande, eu não sabia o que fazer. Eu estava tentando contra a minha própria vida. Então eu estava em casa com um copo de água numa mão, com veneno na outra mão. E era o final do programa e o Márcio estava rezando. Ela disse, eu não sei exatamente qual era a oração, mas naquele momento me tocou tão forte, que ela falou assim, é como se alguém tivesse vindo e dado um tapa na minha mão. O copo se quebrou, eu soltei, ela falou assim, o copo de água quebrou sozinho na minha mão. Eu estava pronta para dar fim à minha vida. E naquele momento eu entendi que Jesus não queria isso para mim. Eu fiquei numa angústia, porque eu entendi que Jesus queria que eu vivesse, mas eu não sei mais viver. E ela chorava e chorava e chorava. Rezei por ela naquele momento, a conduzir à casa de Maria, porque eu pensei assim, ela precisa de um atendimento, porque ela experimentou uma profunda libertação, porque ela disse que desde que o filho dela faleceu, ela ouvia vozes falando para ela, morra você também, acabe você também com a sua vida.
E Jesus a libertou através do sistema Canção Nova de comunicação, mas ela dizia, como é que eu vou viver? Falei, Jesus, ela precisa de um encontro contigo e precisa de um batismo no Espírito Santo. Rezei por ela, ela se acalmou um pouco, conseguiu se levantar. Mais uma vez agradeço a gentileza do Isaac, porque o Isaac a acompanhou até a casa de Maria e chegou lá. Que é companhia de pesca, né, minha gente? Que é companhia de pesca. Verdade. Chegou lá, ela encontrou-se com a Tânia. A Tânia a acolheu também, rezou por ela. E quando foi, meus irmãos, tudo no período da manhã, eu estava indo para a missa do meio-dia, eu encontrei com ela, ela estava no clube da evangelização, mas com um sorriso de ponta a ponta da orelha, sorriso largo. Ela disse, eu vim aqui fazer minha contribuição. E ela gritando bem alto, tá? Eu estava do outro lado da rua ali, eu estava passando pelo rincão e ela dentro do clube. Val, a Tânia rezou por mim. Você conhece a Tânia? Eu conheço. Val, ela rezou por mim. Eu tô ótima. Eu tô ótima. Falei, louvado seja Deus. Ela fez a contribuição no Clube da Evangelização. Ela me entregou R$100 como algo a mais. Ela foi à Santa Missa no meio-dia. Participou da missa. E eu falei para a Tânia, ao final da missa, gente, sem brincadeira e sem exagero, a mesma mulher que chegou aqui angustiada, Patrícia, ela dava pulo dessa altura de alegria. Eu encontrei Jesus, Val. É verdade. Eu experimentei Jesus, Val. Agora eu sei como viver. Eu vou viver com Jesus, Val. E eu louvei a Deus, eu me emocionei na hora. Porque todos nós aqui vimos um rosto angustiado, aflito. E depois eu pude ver a beleza de uma vida transformada por Jesus. Foi uma transfiguração. Não foi, Rubens? Sem dúvida nenhuma. Você vê o que é a opressão que as pessoas hoje elas vivem. O modo de viver hoje, as situações que o mundo está, essas ideologias, elas vão levando as pessoas oprimidas. Esse é meu cotidiano e da Tânia, porque a gente atende lá. Entre outros serviços, a gente também atende. E às vezes a gente vê isso, as pessoas chegando aqui. Eu tenho comentado muito com a Tânia, eu falei, estou há 30 anos aqui. E a minha oração diária é essa, Senhor, que eu não me acostume com este lugar. Amém. Porque realmente ele é muito especial. O fato dela estar aqui na chácara, o Senhor ia salvar essa mulher, não tinha como. Ela chegou aqui porque Deus ama muito e não queria. Porque uma mãe que perde um filho, a gente costuma chamar a dor sem nome, né? Porque é muito difícil, é muito dolorido. Ela estava ainda sendo o porto seguro dela. Então a situação dela era muito caótica. Se não fosse realmente a ação de Deus na vida dessa mulher, e neste lugar que é muito especial, ela não estaria dando esse salto que você disse aí. Eu acredito, fiquei até imaginando ela pulando de alegria. Como é que uma dor, uma tristeza, só Deus para colocar a mão naquela dor e arrancar e tirar e fazer esse milagre. E foi tão interessante que quando eu não estava atendendo naquele dia, estava fazendo outras atividades ali, e aí a irmã, acho que era a irmã que estava na recepção, o Aval, e aí ela falou assim, Tânia, você pode ajudar porque agora chegou mais gente. Aí eu falei, não, eu vou. Aí eu fui, me organizei, e lá é por ordem de chegada. Então você pega a pessoa que naquele momento ali não é nada marcado, né? Quando ela chegou, que ela viu, aí ela já começou a chorar, chorou muito. E ela logo falou, Tânia, perdi meu filho faz um mês. Aí eu falei, só o Espírito Santo agora para poder agir, né? E foi uma bênção, foi muito bom. Ali eu vi a manifestação de Deus. Louvado Como é seja. bom, né? Como é bom. E essa é a companhia de pesca, que é a Canção Nova, minha gente. Nossa Senhora a libertou, porque ela experimentou uma grande libertação. Estava prestes a tentar contra a própria vida. Nosso Senhor a trouxe, porque foi imediato, em menos de 24 horas, esta mulher estava aqui. Porque ela entendeu, ok, Deus quer que eu viva, mas eu não sei mais viver. E ela recebeu o batismo no Espírito Santo.
Obrigada, Senhor, por esta alma que foi salva. Obrigada a você, sócio, que nos ajuda. Isso é, gente, o projeto Dai-me Almas. Deus lhe pague, porque a vida da Sônia, e nós rezamos pela alma do filho dela, nós temos certeza que nosso Senhor segue agindo em nosso meio. E ela me disse, tá? Que quando ela pulou de alegria, celebrando, eu encontrei Jesus, Val. Ela disse, o que, minha gente? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Louvado seja Deus. E tudo fruto dessa comunidade profética, né? Deus usou do Márcio aquela palavra profética naquele primeiro momento, depois usou, né, da Val para conduzi-la, acalmá-la, depois usou da nossa irmã Tânia. É o carisma Canção Nova. Eu não canso de dizer que o carisma Canção Nova é santo. Nós, membros, somos pecadores, sim, como, né, todos. Mas o carisma Canção Nova é santo. E é você que promove esse carisma cada vez que você contribui, que você ajuda, que você reza pela Canção Nova também. Louvado seja Deus por você que ama essa obra, nos assume em oração e, quando pode, também contribui conosco. Porque isso tudo é salvar almas. Não é à toa que o projeto se chama Dai-me Almas e Ficai com o resto. Glória a Deus por cada membro da comunidade Canção Nova. Você vê alguns poucos aqui na TV, mas olha, tem um batalhão por trás, viu? Tem muitos irmãos por trás, que você não vê esses membros, esses missionários, mas a Canção Nova só acontece porque tem esses irmãos dando a vida, né, para que a evangelização aconteça. E aqui tem também um outro batalhão dos colaboradores, né, que o Padre Jonas não gostava que chamasse de funcionários, mas sim colaboradores. Quero acolher o Murilo aqui, também o Pérez, São Juliano, o Luciano, todos que estão ali no Twitter, atrás ali, levando para você essa programação, pela rádio também, os nossos operadores de rádio. Deus abençoe a cada um. E quero trazer a frase do nosso pai fundador hoje também para você, Padre Jonas. Se você quer vencer o pecado, decida-se hoje. É uma ordem de Deus para nós. Se você quer vencer o pecado, decida-se hoje. Amanhã pode ser tarde. Mais uma profecia aí para você, né? Deus está nos despertando. Acorda, desperta, tu que dormes. Se você quer vencer o pecado, decida-se hoje. Amanhã